Olá, turma. Hoje iremos corrigir as atividades da aula anterior. Abra o caderno de vocês e confiram comigo. Primeira questão: o que significa democracia? Segundo o vídeo, comenta-se que é o governo de todos, governo de muitos. Comenta-se também que a democracia se transforma ao longo da história. Todos falam na democracia, mas a definição é mesmo de fácil entendimento? Muitas pessoas explicariam que democracia é a presença de eleições, mas também há eleições em ditaduras, como havia no Brasil durante o regime militar ou no Egito, em que o ditador ficou décadas sendo reeleito, e até mesmo em regimes totalitários como a Coreia do Norte, um dos mais fechados países do mundo. As eleições, elas ajudam a dar uma máscara de democracia e de legitimidade a um regime autoritário, mesmo que não seja eleições livres e nem competitivas. Outros diriam que é quando a maioria decide no momento de alguma escolha, o que é verdade e importante, mas não define tudo. Outros ainda definiriam como governo do povo, o que também não é uma definição holística. Não existe uma resposta exata e direta. Democracia pode ser definido por diversos aspectos. Há ainda de se considerar que as democracias se apresentam em vários graus diferentes de desenvolvimento, desde que aquelas com características autoritárias até as democracias mais desenvolvidas. E para complicar mais um pouco, a concepção de democracia mudou muito ao longo do tempo, como vimos no próprio vídeo. A segunda questão é: quem eram os cidadãos gregos? Ora, na Grécia, a cidadania era exercida apenas pelos cidadãos, como o vídeo frisa. Como eram chamados esses cidadãos? Eram os homens com mais de 21 anos de idade, residentes nas cidades ou nas polis e filhos de cidadãos atenienses. A esse cidadão grego era concedido o direito ao voto e o acesso ao serviço militar. Desse grupo, portanto, nós podemos observar que existe uma exclusão. Os grupos das mulheres, das crianças, dos escravos, dos velhos e dos estrangeiros eram exclusos dessa cidadania. A terceira questão: quais os dois princípios podemos tirar da democracia grega? Observe que no vídeo foi frisado bem que os princípios da igualdade e da participação faz parte da democracia grega. Esses dois princípios nós agregamos ao nosso dia a dia. E apesar de todo o ideal democrático existente, podemos perceber que, sob um ponto de vista moderno, não havia uma real igualdade entre os homens. Em Atenas, por exemplo, principal centro político da época, somente aqueles considerados cidadãos é que poderiam participar da vida política nas polis, ou seja, apenas os homens atenienses livres e maiores de 21 anos de idade possuíam o direito de participar das eleições, ou seja, esses tinham a cidadania ativa. Tinham o direito de participar homens com terras, maiores de 21 anos,
e filho de pais ateniense. E a partir de 451 anos antes de Cristo, aqueles que fossem filhos de pai e mãe ateniense. A igualdade constituiu a essência dessa democracia. Portanto, chegamos à quarta questão. Essa quarta questão, ela é de cunho pessoal. É uma resposta pessoal de vocês. Mas a gente pode trazer algumas colocações. Como esses dois princípios serão concretizados na democracia moderna? Nós podemos observar que o Brasil tem um sistema democrático. Vivemos numa democracia. E em pleno século XXI, ainda hoje, tratamos os outros de modo desigual. Observamos que precisamos mudar essa realidade, questionando nossos hábitos, mudando o nosso comportamento e educando as nossas crianças para o exercício dessa igualdade. Já com relação à participação, podemos dizer que passamos todo o século XX acreditando numa democracia de participação, com mais liberdade, com mais igualdade. E o que podemos observar é que durante 100 anos, agora podemos dizer que a população hoje tem se organizado melhor em torno de infinitas questões e conquistando melhores espaços públicos. E essa população tem cobrado mais dos seus representantes. Então é mais ou menos isso que nós podemos buscar da presença dos dois princípios gregos na concretização da democracia moderna na atualidade. Até mais. Um abraço.